O FIA em Foco de hoje é o RBVA11, que segue sendo negociado com desconto. Hoje, cada cota do RBVA custa R$ 8,50, sendo que o valor justo desse fundo imobiliário, seu valor patrimonial por cota, é R$ 10,66, ou seja, que ele tem um desconto de 21%. Isso beneficia muito aquele investidor de longo prazo, né, o famoso holder. Apesar de que alguns investidores gostam de falar, não, que preço não importa, é só para declarar imposto, na minha opinião, o preço importa e importa muito. Quanto menor o seu preço médio, seu preço de entrada em um ativo, maior é a sua rentabilidade. Mas falando um pouquinho sobre o RBVA, esse fundo tem um patrimônio bilionário, né? Um patrimônio líquido de 1,6 bilhão de reais. Eles já contam com 73.051 cotistas e a liquidez média diária dele é considerada muito boa para o mercado de fundos imobiliários. 1,5 milhão, ou seja, é fácil você comprar e você vender esse ativo. Ele também participa do IFIX, tem uma participação aí de 0,94%. E em relação ao portfólio, né? Hoje ele conta com 82 imóveis. Essa é uma característica dos imóveis de renda urbana, são imóveis que são menores, então eles são mais baratos, né? E os FIIs de renda urbana, eles costumam ter uma diversificação bem ampla de seu portfólio em relação ao número de imóveis. Porém, ele só tem 17 inquilinos. Seria uma maravilha se fossem 82, né? Mas não. Também é uma característica dos FIIs de renda urbana, porque eles costumam comprar portfólios, né? É como se fosse uma cesta de lojas aí para o mesmo cliente. E se a gente ver aqui no site da Rio Bravo, a gente pode ver esses imóveis. A gente vai ver que eles são imóveis muito bem localizados, porque são imóveis que estão ali no meio da cidade mesmo, aquela loja que você vai passando pela calçada e vê. E outra característica desses imóveis é que eles são adaptáveis, né? São personalizáveis. Se, por exemplo, o Santander resolver entregar essa agência, provavelmente eles conseguem colocar aí uma lanchonete, uma academia, uma loja de roupa. Daí a importância de ter um imóvel muito bem localizado. Para quem não sabe, o RBVA é um fundo que começou como agências bancárias lá em 2012, começou sendo um FII de agências da Caixa. Depois de uns 5 anos, a Caixa resolveu entregar algumas agências, então eles começaram uma movimentação para trocar a gestão do fundo, de gestão passiva para gestão ativa, e começaram também a diversificar em número de ativos e em inquilinos. E quem são esses inquilinos do RBVA? Atualmente a gente tem aqui Caixa e Cogna como sendo as maiores. Porém, lá no comecinho do relatório gerencial, nos comentários do gestor, eles trazem aqui pra gente, o inquilino com maior participação na receita passa a ser a Cogna, com 24,7%. Isso é a primeira vez na história do RBVA que isso acontece. Como eu comentei, ele era um fundo de agências. Então, eu vou acreditar mais no comentário, porque o gráfico é mais uma questão de copia e cola, né? E eu acredito que aqui é que esteja errado mesmo. A gente pode ver aqui, ó, receita por locatário. Então tem a Cogna, né, que é do segmento educacional, tem Caixa, que é agência bancária, Santander também, banco, e aí começa o varejo alimentício, né, tem Açaí, tem Grupo Pão de Açúcar, tem loja de rua aqui, ó, Pernambucanas, Renner, Centauro, supermercado, mais banco. Descendo um pouquinho, a gente pode ver que o fundo tem contratos atípicos e contratos típicos, sendo que 56,7% são atípicos. É muito comum que os fundos de renda urbana tenham contratos majoritariamente atípicos, mas lembrando que como o RBVA é muito antigo, tem um longo histórico de negociação, os contratos atípicos dele já venceram. E depois que vence um contrato atípico, ele se torna típico. É por isso que a gente vê aqui essa divisão de quase meio a meio, né? Se você for comparar a um outro ativo, com certeza você vai ver que nos outros tem mais contratos atípicos, mas também não é um problema. Um pouquinho mais sobre o portfólio, ele tem aí 300.954 metros quadrados. O vault, né, a média dos vencimentos dos contratos é de 6 anos, tem uma vacância física de 5%, mas a gestão está trabalhando, eles estão fazendo eventos
para conseguir locar esses espaços vagos. Agora eu quero falar um pouco sobre a alavancagem do RBVA 11. Aqui, eles têm algumas operações de certificados de recebíveis imobiliários, a gente pode ver que são 3, e esse ano eles têm que amortizar 29,7 milhões de reais. Eles trazem para a gente que o índice de alavancagem é de 10,26%. Eu gosto de olhar aqui no informe mensal. A gente pode ver aqui, ó, Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo, Renda Varejo. Esse aqui é do mês de competência do mês 5. Então eu venho aqui, pego todos os dados. Se você acompanha os meus vídeos, você sabe que eu pego todos os dados e jogo aqui na minha planilha de alavancagem. Fazendo isso, eu cheguei a um passivo de 267,3 milhões de reais, porque eu só considero obrigações por aquisição de imóveis, securitização de recebíveis imobiliários e alguns outros valores a pagar que eu não sei o que é. Dividindo os passivos pelo ativo total do fundo, eu tenho um índice de alavancagem bruta de 13,73%. É um pouquinho maior do que o que eles trazem aqui. Agora, se eu tirar o que ele tem em caixa, por exemplo, o que eles têm valores a receber por venda e o que eles têm em disponibilidades, eu tenho um índice de alavancagem líquido de 11,42%. Para mim é uma alavancagem tranquila, até porque eles têm caixa e valores a receber, e como eu mostrei, o valor que eles têm para amortizar é de 29. Só que o único cuidado que a gente tem que ter aqui é que não haja um descasamento entre os valores a receber e os valores a pagar. Porque se for assim, aí o fundo não vai ter caixa para honrar com esses pagamentos, essas amortizações. Mas pelos números aqui, tá tranquilo. O índice de solvência é 7, quer dizer que para cada R$1 de dívida, ele tem 7 de patrimônio. Isso é bem tranquilo. Agora falando um pouquinho sobre rendimentos. Nos últimos meses, o RBVA tem pago aí 9 centavos por cada cota. Antes estava pagando um pouquinho mais, 10 centavos, mas ele teve esse aumento na vacância. Não sei se foi a Caixa ou o Santander que entregou algumas agências e ele passou a pagar 9 centavos por cota, o que não é mal, até porque, olha só, esse valor, se a gente levar em consideração a cotação base, que foi a de fechamento do dia 30 do mês 5, equivale a 1,02%. É um fundo de tijolo com muitos imóveis, pagando mais de 1% ao mês. Não é ruim. Agrupando aqui por ano, a gente vê que no ano passado eles distribuíram R$1,18 por cota. Lembrando que ele era um fundo base 100 e agora ele desdobrou as suas cotas, então os valores já estão desdobrados. E esse ano distribuíram 45 centavos. Bom, eu quero saber de você. Você é cotista do RBVA? Você acompanha? Você analisa? Eu particularmente gosto. Infelizmente tem essa concentração por inquilino, mas isso é basicamente uma característica desse segmento de fundos imobiliários. Mas me diz a sua opinião. Vamos conversar sobre esse fundo. Você gosta? Você prefere outros? A gente tem nesse segmento HGRU, TRXF, tem alguns outros menores, mas pelo menos na minha opinião não compensa muito. Os 3 que eu acho que compensam são esses. Mas fala pra mim se você é cotista de algum desses que eu citei e aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, tudo isso que você sabe que vai me ajudar e a gente se vê no próximo vídeo.